Então, quando a gente recebe uma instrução de prática simples, que a gente entendeu conceitualmente, a gente tem a sensação de que já sei isso, já fiz isso. E não fez. Claro que não. Tanto não fizemos que estamos aqui, né? Brigando e com medo e não sei o quê, com a mente aflita. Então é incrível, porque ao mesmo tempo ele tem essa... Ele fala uma coisa super bonita também, que ele não falou ontem, mas ele já falou outras vezes. Ele fala assim, que quando a gente tem um hábito, né? Como é o do autocentramento, que ele estava explicando ontem, né? E que a gente não consegue... Para a gente se livrar dele, a gente precisa convencer o nosso coração, ele fala. Eu acho tão bonitinho aquilo. A gente precisa ver quais são as desvantagens, né? Aquele método de monge, isso aí, né? Método de monge Gelupa aqui. Uhum. Mas a gente precisa ver as desvantagens do hábito, as vantagens de se livrar do hábito. E assim, a gente vai convencendo o nosso coração. Uhum. É muito bonitinho isso. Eu gostei muito, muito mesmo do jeito dele. Então, ó, quem não viu, quem não faz ideia do que a gente está falando, eu vou postar. Desculpa a gente estar falando, mas eu acho que vai ser até o tema de hoje, porque não tem como não ser, né? Porque estou tomada por aquilo. Eu vou postar o link pro YouTube. E já vou avisar vocês também que esse encontro de ontem foi o primeiro de 3, né? Então vai ter outro dia 22, outro dia 29, às 7 horas da noite no Zoom da Tibet House, que eu vou postar para vocês. Mas caso vocês entrem no Zoom e esteja lotado, porque ontem tinha mais de 100 pessoas, aí precisa ir para o YouTube. Porque o canal do Zoom da Tibet House só comporta 100 pessoas. E para falar bem a verdade, quando tem 100 pessoas no Zoom, não faz muita diferença você ficar no Zoom ou no YouTube, né? Porque é muita gente. Então, não se sinta, se vocês chegarem e falar, tá lotado, eu vou ter que ir pro YouTube, se sentir, como é que fala? Rejeitadas. Não fica triste, porque tanto faz. É a mesma coisa. Então, vai treinando o autocentramento. Já vai treinando, se livrar do autocentramento. Porque ele é muito didático, a gente falou isso mesmo. E a gente ontem até teve uma pessoa que fez uma pergunta no YouTube, alguém passou para o Zoom e a gente fez a pergunta para o Geshe, né? Então não tem nenhuma diferença, na verdade. Então eu vou postar o link da palestra de ontem, né? Para ter uma sequência, assim, para vocês poderem ver antes. Que foi uma baita explicação, assim, sobre como a nossa mente funciona, é impressionante, né? Então, mas o fato de ele ser didático e de as instruções serem muito muito simples, muito parte do nosso dia a dia, a gente pode achar que já fez a lição de casa, sabe? Isso que eu acho incrível no Geshe. E daí eu fico pensando... Aí ele mesmo fala, né? Ele tira uma onda com... Ele fala... os praticantes ficam aí fazendo visualizações e luz para cá, luz para lá, e mantra, e não sei o quê. E não muda nada. O coração da pessoa não muda. Então o que adianta, né? Mas ele fala com cuidado também sobre isso. Ele fala que não serve para mudar esse comportamento, mas claro que tem valor, ele mesmo faz e tudo mais nessas práticas. Mas eu acho ele incrível, assim, a gente precisa ter um professor como ele para pavimentar a base, sabe? Para a gente não ficar né, naquela coisa do Dzogchen ali, sobrevoando, aquela coisa estratosférica. A gente precisa de um chão bem firme, né? E acho que o Geshe Pende é um desses professores que dão um chão pra gente, sabe? Então, o que vocês acham de a gente falar um pouquinho desse assunto? Né? Dessa basezinha, da base da base que ele falou ontem, né? Fazer uma prática, talvez. Que eu acho super bonito. Assim, muitas coisas que ele falou são muito bonitas, né? Mas ele falou de um tema que a gente falou semana passada, né? Da coisa das aflições da mente e que a prática de acalmar a mente, de se soltar das aflições, de tudo que vem, de tudo que surge na nossa mente nos perturba, né? Que essa prática simples e fundamental, ela é a prática radical de autocompaixão, né? Assim, é autocompaixão raiz, né? Então, ele falou disso ontem, né? Ele falou que todo sofrimento vem das aflições da mente, né?
das milhares que a gente conhece. Se diz o budismo que tem 84 mil aflições mentais. Pensa, tem aflição mental para qualquer gosto, né? Todo mundo é contemplado, assim, né? Porque tem aflição mental de tudo que é tipo, né? Mas aí ontem ele falou que a raiz dessas aflições, né? São duas, né? Fica mais fácil. Duas já dá para, né? E depois todas as outras, raiva, apego. E eu acho isso muito interessante na questão das aflições. Por que a gente não chama de emoções, afinal de contas, né? Acho que a semana passada, na aula do Einstein, alguém perguntou por que a gente não chama... Ah, não foi nem na turma do final de semana, foi na turma da semana. Alguém perguntou por que a gente não... Qual é a diferença entre emoções e aflições da mente, né? No Ocidente, a gente não considera, por exemplo, o apego como uma emoção, muito menos uma emoção destrutiva. A gente não considera apego assim. A gente acha que apego é uma coisa boa, a gente fica felizona de, ai, meu sobrinhozinho querido, né? Então a gente não considera o apego um problema, mas porque a definição de aflição mental é tudo que perturba a paz mental. E alguém tem dúvida de que por causa de apego a gente se perturba, a nossa paz mental vai pelo ralo? Não sei vocês, mas eu tenho certeza disso. Eu lembro uma vez, muito no começo, muito quando eu conheci o Lama Sunday também, eu estava namorando uma figura e estava completamente apaixonada por ele. Sabe aquelas coisas assim de quatro, assim, pelo cara? E eu cheguei pro Lama e falei, Lama, você não sabe. Eu tô ferrada, eu tô super apaixonada, não sei o que fazer, desesperada, porque eu já tinha uma ideia de que eu ia me lascar, né, com aquilo. Eu tava super feliz curtindo, mas eu falei, nossa, a hora que isso aqui descer, né, porque vai descer a ladeira abaixo, eu vou me lascar e vai ser muito, né, porque eu tava lá nas alturas. Eu tinha ideia de que o tombo ia ser grande. Mas geralmente a gente nem pensa nisso, né, que vai se lascar porque tá pegado. A gente não acha, ainda mais quando é uma coisa mais suave, né? Quando você tá apaixonada, talvez você até tenha uma ideia, assim, mas quando é uma coisa suavezinha, assim, os apeguinhos bestas, né? A nossa xícara de café, a nossa blusa, essa blusa aqui tem mais de 10 anos, com certeza. Você tá olhando uma foto de quando meu sobrinho de 10 anos nasceu, eu tava com essa blusa aqui. Então, a gente tem um apego às nossas coisinhas, né? A gente tem apego ao nosso estilo de vida. Por isso que agora na pandemia a gente está sofrendo um luto mesmo, né? Um luto mesmo quem não perdeu pessoas, né? Que certamente é a pior das perdas, né? Mas todo mundo perdeu alguma coisa, né? Então nós estamos todo mundo sofrendo um luto coletivo, assim. A gente perdeu a mobilidade, a gente perdeu sei lá, tudo, né? Nosso estilo de vida antigo, perdeu a chance de ver todo mundo na hora que a gente quer, a gente perdeu muitas coisas, né? E o que traz o sofrimento não é exatamente as situações, mas é o apego que a gente tem ao que era antigo, né? Então, tudo isso para dizer que o apego é uma aflição mental também, né? Para a gente incluir na nossa sacolinha aí. E ela é uma aflição mental muito importante nessa visão, porque ela tem tudo a ver com esse autocentramento que é uma das raízes de todos os sofrimentos, né? Então, quando o que o Geshe ontem falava era assim que a gente reconhecendo as aflições mentais na forma das emoções, na forma desse estreitamento que acontece quando a gente está apegado. Se a gente reconhecer qualquer perturbação do nosso estado natural de mente, né? Essa é uma dica de que o autocentramento está lá, presente, forte, positivo e operante, né? Porque é tudo que a gente treina na vida. E também a outra raiz que ele explicou ontem é essa noção bem equivocada de que existe um euzinho aqui separado do resto que precisa ser cuidado, né? Uma fixação ao eu, a mente da fixação ao eu, como ele fala, né? Então essas duas são as bases, assim. A gente acha que tem um eu separado dos outros, né? E que precisa ser cuidado acima dos outros. É isso que a gente sente. A gente pode falar assim, não, eu sou uma pessoa super altruísta, eu faço tudo pelos outros. Aí a gente começa a se lascar. A gente não devia ter dúvida de que a gente não tem uma mente altruísta. Porque se a gente porque a medida é essa, né? Se a gente de fato tivesse uma mente altruísta, perfeitamente altruísta, a gente não sofreria. Então é simples assim, sofreu,
tem uma mente egoísta ali funcionando, uma mente autocentrada operando. É simples, né? Ainda que seja sofrimento de tristeza, né? Ainda que seja sofrimento pelos outros, né? Ainda assim, é uma indicação de que tem uma mente ali operando. Né? Todo tipo de sofrimento exacerbado, assim, então é fácil de a gente perceber, né? E daí a gente aí pode olhar para essas duas raízes, né? E como diz o Geshe, convenceu o nosso coração de que a gente precisa se livrar disso, né? Precisa fazer alguma coisa para neutralizar, pelo menos, essas duas raízes, né? E daí os antídotos são muito diretos mesmo, né? Muito diretos. Então, se eu tenho uma mente que se preocupa mais comigo, o antídoto é ter uma mente que se preocupa mais com os outros. É direto, não tem nem muita viagem, assim, é o papum, né? Eu tenho uma mente egoísta, preciso desenvolver o altruísmo. Né? A mente do bem-querer. Ele usa uma palavra que é desgraçada de traduzir. Ele usa uma palavra que é mind of endearment. Então, é a mente que considera os outros queridos, assim, os outros queridos, né? Dear é querido, assim. Então, a mente que adora os outros, a mente que gosta dos outros, né? Essa é a mente que a gente precisa desenvolver para contrapor o egoísmo, né? Essa mente autocentrada. Aí ontem tive a ideia de traduzir assim, da mente do bem-querer. Aí tem uma galera que fica, ai, que gostei da mente do bem-querer. É bonitinho mesmo, acho que é isso que ele quer dizer realmente, né? Com essa mente aí. Porque ele fala que a gente precisa gerar uma proximidade. Eu nunca na minha vida tinha escutado essa instrução, assim. Eu já tinha visto várias coisas, por exemplo, o Dalai Lama fala que assim que ele encontra uma pessoa, né? Uma pessoa que ele não conhece, ele olha para essa pessoa como se fosse um grande amigo que faz tempo que ele não encontra. Pensa, se isso. Pensa que efeito que isso tem, né? De encontrar uma pessoa que você não conhece, mente afetuosa, a Ana falou. É isso mesmo. Tem a ver com treinar equanimidade, a gente já falei, vai falar disso mesmo. E ele. Então ele fala. Então o Dalai Lama fala isso, né? Imagina o efeito que isso tem na forma como você se sente em relação aos outros, né? Um efeito direto disso, né, que o Geshe fala, é você se sentir menos tenso, assim, menos receoso do que o outro vai pensar, do que o outro vai fazer com você, né? Gera um relaxamento, assim, fala assim, eu tô na frente de um grande amigo, querido. Então, né? A gente fica um pouco à vontade, assim, mais à vontade, né? E aí, essa instrução que eu nunca tinha escutado, pra gente desenvolver a bondade amorosa, a compaixão de verdade, a gente precisaria passar por gerar proximidade com o outro. Em vez de olhar o outro com estranhamento, uma pessoa que a gente não conhece com estranhamento, de ficar observando, como é que a pessoa pensa, como que ela é, acho que ela não sei o quê, blá, blá, blá. Até, por fim, uma hora você apaixonar pela pessoa e pronto, virar amiga, né? Em vez de a gente passar por esse processo todo, a gente já podia gerar essa sensação de proximidade com o outro. Né? É tão bonito isso, eu acho. E daí eu estava pensando em a gente fazer uma prática com esse tema, assim, de gerar proximidade, né? Porque a gente tem muito mais coisas parecidas do que diferentes dos outros. Então, por que a gente não desliga esse piloto automático, assim, que é fato também? É evolutiva essa questão. A gente tem um viés, o Paul Ekman fala isso, que a gente tem um viés para buscar mais perigos do que não, né? Então a gente tem esse um viés evolutivo mesmo, né? Uma tendência a ver, a gente tem uma maior tendência a ver perigos, riscos onde eles não existem, do que não ver onde eles existem. Então a gente tem uma tendência maior de falso positivo do que falso negativo, né? Com relação a ameaças. É ameaças a palavra que o Poetman diz, usa, né? Então o fato de a gente não ter essa tendência natural de gerar
afastamento em vez de proximidade, tem a ver com essa coisa de a gente ver mais ameaça, ter mais a tendência de ver ameaça onde não existe do que o contrário, né? Isso a gente ganha com o tempo, porque criança não tem isso. Criança encontra outra criança, já vai brincando, já é amigo, né? Não tem... A gente vai se atrapalhando com o tempo. Fala, Dezinha. Desculpa, fala, Dê. É que a gente vive numa sociedade super competitiva, né? Tu chega felizinho, sangue doce no ambiente de trabalho, daqui a pouco dá um tapetão. Eu acho que isso é cultural, né? Não é questão de ser ingênuo, né? O fato de a gente... Essa instrução não é a gente virar tonto, né? Mas você tem razão, o Guedes falou isso também. A gente não tem um treinamento para agir desse jeito. A gente tem um treinamento para usar o contrário, para agir ao contrário, para agir como se a gente estivesse numa sociedade competitiva e que a gente precisasse ganhar, né? Ou pelo menos não perder, né? Ou não deixar o outro ganhar. Quer dizer, tem muitas coisas aí, né? Essa coisa do ganhar e de perder no Sansara também a gente vai tocar aí nos 8 versos, nesse ensinamento do Geshe Peni, com certeza ele vai falar disso, né? As crianças são treinadas na escola, né, Gê? A competição. Em casa elas são treinadas também, Dê. Em casa, na escola. Elas são treinadas em casa. E vão sendo treinadas com a vida, né? Mas, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Como é que eu faria isso? Deixa eu ver se eu consigo abrir um texto da Pema Chodron. Para quem quiser... Gê, mas aquela prática que você faz no CIB é bem para isso, né? Do qual? Que você exatamente olha como pro eu. Pensei de a gente fazer isso. Não sei como é que vai funcionar aqui no Zoom. Mas eu porque pensei aquela vez, lembra que eu fiz com aquela pessoa, ela conta umas coisinhas, mas eu não consigo registrar. Mesmo quando apronta, eu fiquei com aquela primeira impressão. E é super forte isso. Exatamente, porque assim, o fato de a gente olhar o outro como próximo da gente e gerar essa mente do bem-querer, né? Olhar de jardineira, a Márcia está falando, né? De proteção, de cuidar do outro, né? Não quer dizer que a gente vai ser tonto e a gente não vai ver as besteiras que o outro faz, né? Mas... Vocês sabem como é que é ver a besteira que uma pessoa querida faz e uma besteira que um desconhecido faz, né? É muito diferente. A gente entende quando o outro, uma pessoa que a gente ama, dá aquelas, pisa na bola, né? A gente meio que um pouco a gente releva, outro pouco a gente quer proteger o outro dele mesmo, né? Quer fazer o outro deixar de se atrapalhar desse jeito. A gente lida de outro jeito. Então tem a ver com a equanimidade que a Fabi perguntou aqui, né? Essa mente do bem-querer aí. O resultado é que a gente vai ter um olhar mais equânime, né? A gente vai olhar todos de uma mesma... desse mesmo lugar. De quem não tá lá para ganhar do outro, não tá lá para fazer o outro perceber que ele é uma desgraça. A gente não tá lá para afundar a cabeça do outro na água, né? A gente não tá lá para isso. O ponto todo que eu tava querendo dizer no começo é esse, que a gente falando assim, a gente pode gerar uma sensação, não, eu não faço isso. Mas faz. A gente faz isso, né? Então, acho que o convite do Geshe é sempre esse, né? De a gente olhar para isso, a gente faz isso. A gente realmente não tem essa boa vontade. Uma outra coisa boa de pensar também é a boa vontade que a gente tem com as pessoas que a gente gosta, né? A má vontade que a gente tem com as pessoas que a gente não tem essa proximidade, né? Então isso muda tudo, mas não quer dizer que a gente não vai ver os erros dos outros, né? Mas a gente vai ver com outros olhos, a gente vai ver com um olhar de compaixão de verdade, né? Desejando que o outro pare de se atrapalhar, né? Não faça mais aquilo que está fazendo ele sofrer, outros sofrerem. É isso, né? Não é uma mente conivente, não é nada disso, né? Mas é uma mente de boa vontade, vamos dizer assim. Você vê o coração da pessoa fica mais evidente, né? Parece alguma coisa mais funda fica mais evidente. Essa sensação que dá. Sabe o que eu queria dizer? Alguém me falou, a Jetsuma fala isso,
que o Dalai Lama, quando ele encontra com as pessoas, ou tu tem Dimpa, a gente precisa olhar para esses exemplos, né? Para a gente tentar entender do que se trata, né? Para ver a diferença que é. Porque se a gente olhar para os exemplos que estão em volta da gente, capaz de a gente pensar, eu tô bem, porque eu, né? Mais ou menos todo mundo faz a mesma coisa, estou bem aqui, né? Mas não, a gente precisava pegar uma régua um pouco mais alta ali para poder ver como é que a banda toca, né? De verdade, assim. Mas a Jetsuma ou Trindimpa, não lembro, disseram que o Dalai Lama, o que é mais desconcertante com o Dalai Lama é que ele olha para as pessoas e ele vê além daquilo que a pessoa está querendo mostrar, além do papelzinho que ela está lá desempenhando. Ele olha através da persona, né? Para esse coração que quer ser feliz, que não quer sofrer, simples, básico de todos os seres. E que isso é desconcertante, porque ele dá aula para aqueles baita empresários políticos, não sei o quê, e ele puxa a barba dos caras, ele, sei lá, mexe no cabelo, ele faz umas coisas que a pessoa não está preparada, né, para aquilo, para ser vista daquele jeito, né? Isso é muito desconcertante. Aliás, eu queria sugerir, amores, um filme que eu vi ontem, que eu não sei se vocês já assistiram. Puta, eu não sei se eu vou lembrar o nome, deixa eu ver, porque eu mandei para minha irmã aqui. De um cara que era apresentador, é um filme sobre a vida de um cara que era apresentador de televisão nos Estados Unidos. Ele apresentava programa de televisão para criança, o Mr. Rogers. E ele tem uma... raios. Foi feito um filme sobre a vida dele que está no Google Play. Então tem que entrar no Google Play e alugar o filme. Mas chama Um Belo Dia... Jim Carrey? Oi? Com Jim Carrey? Não, com Tom Hanks. Chama Um Belo Dia na Vizinhança, uma coisa assim. Eu vi. Gente, é lindo o filme. Porque o tal do Mr. Rogers aí, que era a família assistiu, né? Tá no Now também, ó, a Cleide falou. Qual o nome do filme? Tá no Now também. Então, Um Belo Dia na Vizinhança, uma coisa assim. Um lindo dia na vizinhança. Um lindo dia na vizinhança. O tal do Mr. Rogers, que era o apresentador de programa de criança, ele é um bodhisattva, assim. É um, né? Ele tem esse olhar que vai através do que a pessoa está querendo mostrar, né? Muito lindo. É um presente esse filme. Eu fiquei encantada com o filme ontem, né? Então tem isso, né? Tem a matéria que deu origem ao filme, viu? A gente consegue ler a matéria original. É maravilhosa. É uma entrevista. Dá pra ver a matéria. Porque o filme basicamente é uma relação entre o Mr. Rogers e um jornalista que vai entrevistá-lo, né? É lindo, gente. Eu não vou mais falar nada, vocês assistem. Mas presta atenção nisso, assim. O olhar que esse cara tinha com os outros, né? Que é um pouco essa mente do bem-querer aí que ele tem. Com certeza, assim. Muito impressionante. Eu usava sempre uma frase que eu ouvi do Alan Watts, o Alan Watts contando desse Mr. Rogers aí, que ele falava assim que quando ele era criança... Eu sempre usava nas aulas que eu dava do CIB. Ele falava que quando ele era criança, ele ficava muito impressionado com as tragédias, assim, né? Ele ficava sempre muito, muito chocado, muito impressionado e tal. E daí a mãe dele ensinou ele assim, olha, quando você vê uma coisa muito triste, muito grave acontecendo, repara que tem sempre alguém ajudando. Dá vontade de chorar só de lembrar disso. Quer dizer... É verdade, né? Toda tragédia, se a gente observar, tem sempre alguém se movimentando para lá, para cá, tentando ajudar. Então, essa mãe dele ajudou ele a ver a compaixão operando no meio do caos, né? Então, em vez de ele se conectar com medo do que estava acontecendo, ele se conectava com a compaixão, de ver as pessoas ajudando, né? Com a gratidão. Quer dizer, é lindo de morrer, né? Pensa assim, um cara desse tem um programa de televisão super... famoso e super assistido, né? Deve ter tido um impacto assim naquela geração que ele tocou. Não é possível, né? Porque ele falava desses sentimentos, falava de... Vocês vão assistir, vocês vão ver. Vocês me contam. É lindo de morrer. Mas eu só falei dele por causa dessa qualidade, né? De a gente olhar para o outro a partir desse lugar, né? E daí tentar oferecer esse lugar para todos. Para todas as pessoas. Nessa mente do bem-querer.
Aí eu já vou antecipar aqui uma pergunta que eu fiz num outro ensinamento do Geshe Page, né? Que eu não estava traduzindo, daí eu podia perguntar. Então eu perguntei. Mas quando a gente tem uma pessoa, eu estava me referindo especificamente ao presidente, né? Quando a gente tem uma pessoa que está causando mal para milhares, milhões de outras pessoas, como é que a gente faz para fazer isso, né? O Geshe Page falou uma coisa muito simples e muito engraçada. Ele falou assim, olha, para o presidente, tanto faz se você sente raiva ou se você não sente, né? Agora, para você, faz muita diferença, porque você sofre. Ninguém gosta de sentir raiva. Então, por essa simples razão, você pode tentar abandonar a raiva, fazer o que tiver que fazer, né? Mas sem ficar tomando esse veneno da raiva, né? Eu achei, de novo, é uma coisa tão óbvia, né? Porque imagina se faz alguma diferença. Imagina se o presidente da República sabe quem eu sou. Não faz a menor ideia, não tá nem aí para quem eu sou, aliás, né? Então ele nem sabe o que eu sinto, o que deixo de sentir por ele. Não faz a menor diferença para ele, mas para mim faz muita diferença, né? Então tudo bem, a gente pode continuar. É sempre assim, eu acho, esses ensinamentos de treinamento da mente. A gente pode continuar a fazer o que a gente sempre fez. A gente pode, óbvio. A vida é nossa, a gente faz o que a gente quiser, né? Só que não tá dando muito certo, né, pessoal? Cada vez que a gente sofre, a gente podia pensar, puta, não tá dando certo esse negócio, eu acho que eu vou, né? Ele falou isso ontem, a gente tem essa escolha. A gente pode continuar cultivando essa mente de autocentramento e continuar sofrendo, ou não, né? Então é muito engraçado, né? Porque é muito... Ao mesmo tempo, é muito contra o senso comum, né? Porque como é que faz? Como assim eu não vou sentir raiva de uma pessoa que está prejudicando o país inteiro? O mundo inteiro? O outro lá, o americano, prejudicando o mundo inteiro, né? Como é que eu não vou sentir raiva de uma pessoa dessas? Mas aí vem uma argumentação dessas, tipo... Você sabe, você pode continuar sentindo raiva, mas não vai fazer a menor diferença, né? Só quem vai sofrer vai ser você. Eu achei... Putz. Fala, Tetê. Olha, eu penso assim, se a gente não consegue controlar, se afastar é uma estratégia que a gente deixa de sentir, porém a gente não melhorou em si, apenas você se protege. Então, olha, eu lembro do Lama Santen falando sobre isso, né? Ele fala que a gente pode se afastar, isso é uma atitude, é uma inteligência aí, né? De a gente se afastar para a gente não gerar mais karma ali, né? Naquela relação. Então, a gente se afasta fisicamente, a gente se protege fisicamente do contato, assim, né? Ou escutando ou lendo coisas, notícias e tudo mais. Mas, porque tanto faz também, né? Tanto faz. A gente pode continuar tendo essas experiências de contato e nutrindo a raiva porque a gente não está conseguindo fazer diferente, né? Ou a gente pode dar um tempo, parar de jogar gasolina na raiva, mas sem desistir do outro, sabe? Nem do presidente da República. A gente continua afastado e querendo que ele seja demitido do cargo dele para parar de atrapalhar as pessoas e tudo mais, mas sem nutrir uma aversão ao ser humano que está por lá, por trás, e que vai continuar em outras vidas. É melhor a gente resolver essa parada logo. Sabe? Internamente, assim, né? Essa conexão, é melhor a gente purificar essa conexão logo, assim. Purificar nesse sentido, de não gerar de não nutrir a raiva, de nutrir a compaixão mais profunda, assim, que este ser se livre da confusão, que ele se livre desse estreitamento, né? Então, nutrir, mas do coração, né? Mais ou menos, do coração, né? Agora, pode ser que isso não seja fácil. Para mim não é fácil, né? Não sei para você, para mim não é. Mas, então, vale a pena a gente se afastar, né? Quer dizer, do presidente é fácil se afastar, é só não ler jornal, né? Às vezes uma pessoa mais próxima não é tão fácil assim. Mas o Lama, porque eu lembro que uma vez, só um pouquinho, eu perguntei para o Lama Santen quando é que os budistas se separam, afinal de contas, né? Porque, você imagina, se a gente tem essa, né, aspiração de outro ser feliz, livrar de sofrimento, né? Quando é que as pessoas se separam no budismo? Porque eu sei que os casais se separam também, né? Daí o Lama me falou isso, falou que às vezes é melhor se afastar fisicamente, não precisa ser necessariamente uma manifestação de aversão mesmo pelo outro, ou de raiva, ou de ódio do outro, né?
pode ser esse tempo que a gente vai se dar, porque a gente não está conseguindo lidar de outro jeito, né? Como se a gente chamasse a responsabilidade para nós, né? Porque é na nossa mente que aquilo surge. O outro está só apertando o botão. O botão é nosso, né? Então, o outro pode estar lá, saber direitinho apertar e tudo mais. Segura o tempo que precisa para o negócio explodir e tudo mais. Mas o botão é nosso, né? Então, a gente assume essa responsabilidade, não culpa, mas responsabilidade de lidar com essa nossa inabilidade de manifestar outra coisa. Mas a gente pode se afastar, enquanto a gente não estiver conseguindo fazer isso. Mas não é uma coisa definitiva, como se a gente desse um tempo, assim, para eu conseguir lidar de outro jeito, né? E guardando o outro nesse lugar de compaixão, de amor igual, né? Só que longe, tudo bem. Mas é muito diferente falar assim, some da minha vida, não quero mais saber de você. E a gente tem a ideia de que a gente tá riscando o outro. Não tem, isso não acontece, gente. Não acontece. As conexões são para sempre. Seria muito bom a gente pensar nisso. Com todos os seres que a gente cruza. A gente tem uma conexão kármica com todos. Então não tem como a gente achar que a gente vai excluir do Facebook ou do WhatsApp e pronto, tá livre daquela pessoa. Não tá livre daquela pessoa. Outro ponto é que o que quer que aquela pessoa esteja despertando em nós é nosso. Outra pessoa vai lá e vai despertar a mesma coisa, porque é uma estrutura interna que está sendo tocada. Às vezes é uma estrutura, por exemplo, no caso dessa história que a gente estava brincando eu não estava nem brincando, estava falando sério, do presidente. É uma estrutura interna de não aguentar, não suportar a injustiça. Eu acho ela super válida, né? A estrutura em si é super válida. Só que o que gera isso é que a forma de lidar com esse botão que é apertado é que traz mais sofrimento, que pode trazer mais sofrimento pra gente, né? O Sérgio falou, alterar, exatamente isso. É alterar comportamentos que prejudicam os outros e a humanidade. Então é isso que a gente quer matar. Essa ignorância, né? A gente quer matar a ignorância, mas sempre mirando o ato e o comportamento, nunca o agente. Exatamente isso. Essa sabedoria da compaixão irada. Né? A compaixão irada, o Lama Santen brincava, imagina que entra uma pessoa gripada aqui agora, imagina a coisa do Covid agora, imagina que entra uma pessoa com Covid aqui, né? Pô, a gente ia matar a pessoa com Covid? Para se livrar do Covid? A gente não ia matar a pessoa. A gente ia tentar matar o vírus. É a mesma coisa. Só que a gente acha que não. A gente acha que o que as pessoas fazem por ignorância são propositais. Como se aquilo fosse como se aquilo fosse intencional, vindo de um lugar de muita paz, de muito amor, de muita compaixão. Nunca é assim, gente. As ações negativas, elas nunca vêm desse lugar. Elas vêm de um lugar de ignorância, de um lugar de estreitamento mental, de um lugar de ódio, de um lugar de ressentimento, de autocentramento. Ontem o Geshe falou uma coisa super importante. Ele falou assim, vocês acham mesmo que as pessoas que estão destruindo as florestas, acabando com o planeta, elas não têm a informação de que estão acabando com o planeta, que o aquecimento global está acontecendo, né? Por que a informação não transforma a atitude delas? Por causa do autocentramento. Ela não quer nem saber, para ela é mais importante ganhar dinheiro agora, que se dane a geração futura, né? Então ela nem escuta aquilo. Não faz sentido na lógica de autocentramento dela. Então, o inimigo é o autocentramento e essa mente de autofixação, né? Esse é o inimigo. Não é ninguém. Não sei qual coisa que está abrindo, mas vou fechar. Não é ninguém, não é nenhum agente, como disse o Sérgio, né? É o autocentramento e a mente que se fixa ao eu, que está em todos os seres, desde nós até as formiguinhas e tudo mais, né? O Sérgio falou, antes eu tinha falado, eu não tinha visto, é aquele velho ensinamento, se ataca o ato e nunca o agente, exatamente. Mas enquanto a gente não consegue fazer isso, porque às vezes a gente pode não conseguir, a gente pode fazer uma retirada estratégica, assim, né? Eu tomar um ar para lembrar disso, deixar a poeira da raiva baixar, para a gente se lembrar dessas coisas, né? Mas a gente tem que ter essas coisas na mente, senão a gente nunca vai nem se lembrar, né? A gente precisa guardar isso no coração, senão a gente não consegue recuperar na hora H, né? Deixa eu ver aqui. Ô, Gê, Oi. você falou desse sentimento de injustiça,
né? Eu queria que você comentasse um pouquinho quando a gente fala assim, o Sansara não tem jeito, né? Que a gente está sempre também indo em busca, certo? Sendo arrastado por uma demanda externa, uma agenda externa, né? De problemas, enfim, de conflitos, e aquilo arrasta, aperta nosso botão interno, e mesmo que a causa seja aparentemente altruísta, né? A gente está tentando arrumar algo que nunca vai ser arrumado, assim. Carol, mas é o que temos, né? A Elizabeth Mendes-Nangel, ela fala isso. Ela fala que a compaixão, né, é arder de amor por um mundo que não tem conserto. A minha vontade de chorar isso. Assim, não tem conserto, não tem uma solução final para o Sansara, né? Se diz isso, que o Sansara é um poço sem fim, né? Sem fundo de sofrimento. Mas o que a gente tem para fazer, né? Além de tentar aliviar o sofrimento nosso, dos outros? Pode ser que a gente nunca consiga entender que o Sansara não tá lá fora, né? Que o Sansara é a nossa própria mente. Pode ser que a gente nunca consiga entender isso direito. Mas a gente vai tentar ajudar a gente mesmo, ajudar as outras pessoas a sofrer menos, pelo menos, né? Então, essa coisa do Sansara não ter jeito, o Geshe lá falou ontem também. Ele fala, quando você acha que o Sansara tá lá fora, não foi exatamente isso que ele falou, mas juntando com a tua pergunta, né? Quando a gente acha que o Sansara tá lá fora, a gente fala, ferrou, não tem jeito. O que eu posso fazer contra essa pandemia? Eu não sei nada sobre vírus, eu não... No máximo que eu posso fazer é sair na rua, mesmo assim, né? Não tá ajudando nada, assim, as pessoas estão morrendo igual. Mesmo que eu não saia na rua, as pessoas estão morrendo, quer dizer... Quando a gente acha que tudo tá lá fora, a gente perde a esperança mesmo. A gente se desespera e a gente se enfraquece, né? Aí a gente tem medo, a gente tem, claro, né? Tudo que vem de você estar numa situação que você acha que você não consegue controlar. Agora, quando você reconhece que você internamente tem todas as possibilidades de lidar com qualquer coisa que surja internamente, aí isso fortalece a gente, né? Isso a gente pode fazer realmente e todos podem fazer. Isso também é uma coisa que ajuda a gente a pensar, né? Todos podem fazer isso. Mesmo uma pessoa que está morrendo de Covid, numa UTI sozinha. A gente pensa que isso não, tudo bem, dá para lidar com o sofrimento em qualquer situação, mas essa aí não. Eu tenho certeza que tem pessoas que lidaram com essa situação bem. Tenho certeza absoluta. Nesses milhares de pessoas que morreram no mundo, tenho certeza que pessoas que morreram rezando pelo outro que estava do lado dele. Isso é morrer bem, sabe? Isso é morrer muito bem, né? Morreram desejando que isso acabe, né? Dá vontade de chorar. Mas como eu sou banana, eu choro fácil. Mas isso é morrer bem, né? Quer dizer, como que não, né? Como que não tem... Como que a gente pode achar que as pessoas não têm recursos internos, né? Para lidar com as coisas? Então, a gente precisa... É isso que a gente tem para fazer. Lidar com esse mundo interno, né? E aí tem toda a esperança do mundo. Isso é uma esperança de sabedoria, né? Não é uma esperança não é uma esperança que fala assim, não, tudo vai dar certo, podem ficar todos tranquilos que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. As coisas vão dar ruim, com certeza, porque a natureza do Sansara é essa, né? Mas a gente tem internamente esse universo de recursos que a gente pode explorar e desenvolver, né? Quando a gente se desespera um pouco, a gente precisava lembrar disso. Ele falou da máscara também, a Jane falou isso, né? Ele falou da máscara. Por que uma pessoa acha que não precisa usar máscara, né? Ela tem informação, ela tem um pouco o hábito, né? Outro pouco é assim, que se dane, não vou usar máscara coisa nenhuma. Que se dane, imagina, mas você sabe, porque incomoda a máscara. Putz, embaça meu óculos. Eu acho horrível usar máscara mesmo, embaça o óculos, é um troço horrível. Não vou usar porque me incomoda, né? Isso é o cúmulo do autocentramento. Então, é o cúmulo básico do autocentramento, é o cúmulo individual do autocentramento no Covid, né? Então, é isso, né? Mas, vocês veem, é uma coisa muito profunda tudo isso, né? E ontem o Geshe só começou a conversa, assim, né? Só preparou a cena, assim, para começar a falar dos 8 versos propriamente, de treinamento da mente, né? Agora, o que eu acho incrível, assim, como esse tema tá na nossa mão, né? Porque o Geshe Prince vai passar esses
3 noites falando sobre isso. Dia 25, o Alan Wallace vai dar um outro ensinamento sobre treinamento da mente, de um texto que é espetacular também, que é Transformando Felicidade e Adversidade em Caminho. E em setembro, o Alan Wallace vai dar um retiro de uma semana sobre o treinamento da mente em 7 pontos, que é um treinamento da mente mais amplo, quer dizer, uma avalanche de ensinamentos sobre treinamento da mente, né? Que é o que de mais possível a gente tem para fazer. Né? Se é uma coisa que a gente pode fazer, é treinar nossa mente. Se a gente pode fazer a qualquer momento, em qualquer situação, inclusive quanto pior, melhor. Porque esses dias o Alan Wallace mandou uma mensagem para mim sobre a situação no Brasil, sobre a situação dos Estados Unidos, sei lá, falando assim, não tem nada melhor para um praticante do que uma situação muito ruim. Porque assim, quando a coisa está muito ruim lá fora, a gente não se engana. A gente não perde tempo, assim, a gente não fala, ah, que boa, essa história até que não é tão ruim assim, né? As coisas até que não estão tão más assim. Agora, quando o bicho realmente pega lá fora, a gente realmente entende que a gente só tem a nossa mente para lidar. A única coisa que a gente pode fazer é isso, né? Então, é a melhor dos mundos para os praticantes. Porque tá tudo picando a gente, tudo pinicando, né? Tudo. Não tem nada que a gente fala, ai, deixa eu me apoiar aqui, vai. Acho que eu não vou fazer essa prática. É tão difícil ficar olhando para minha mente e querendo mudar minha atitude. Deixa eu me encostar aqui nesse quentinho. Não tem quentinho quando o samsara está pegando fogo. É um incêndio, né? Melhor pra gente. Então, pessoal, é agora. É agora ou nunca mais, porque, né? A gente não... É incrível, né? Porque parece que no meio da desgraça está o remédio. Porque esses ensinamentos talvez a gente não tivesse recebendo se não fosse a pandemia, né? E não é que eles são necessários na pandemia, eles são necessários sempre, mas por causa da pandemia, eles vão chegar para a gente mais intensamente, mais fácil, né? Assim, poder assistir um retiro do Alan Wallace na internet, de qualquer retiro, com todos que ele der daqui para frente, possivelmente, né? Porque as coisas talvez não mudem mais, assim. Não que a pandemia não vai acabar, mas talvez esses mestres entendam que oferecer os ensinamentos assim é uma boa coisa, né? Porque muitas pessoas podem participar. O Tenzin Wangyal, ele deu um retiro agora que costumava, sei lá, no máximo 50, 60 pessoas assistiam. Tinha 700 pessoas no retiro pelo Zoom, né? É uma coisa espetacular isso, né? E acho que isso não tem volta, porque a gente viu como é possível e, né? Nós estamos nesse momento. Outro ensinamento muito forte da semana foi o encontro com o Frank Ostazeski. Incrível, Frank Ostazeski, sobre luto, né? Incrível mesmo. Então, assim, a gente está num momento muito maravilhoso, né? Mas vamos fazer uma pratiquinha, pessoal? Que a gente fica falando, né? Quer dizer, eu fico falando. Hoje, lembrar que hoje vai começar o Dalai Lama também, né? Hoje é... Que dia é hoje? 3 noites. Hoje é 16, mas começa, acho que 00:30, né? Começa amanhã, a 00:30 de hoje, né? Assim, de hoje para amanhã. É tão ruim esse horário que a gente perde. Bobear, a gente perde. Hoje tem ensinamento do Dalai Lama. Quer dizer, também o Dalai Lama vira e mexe. Às vezes eu tô no meio de uma insônia, assim. Vou olhar que horas são no celular, aparece. Dalai Lama está ao vivo. Agora eu vou ter que assistir o Dalai Lama. Pum, quer dizer, a gente está num momento realmente especial, né? Então, vamos tentar fazer uma prática, não sei bem como vai funcionar, mas se vocês pudessem deixar as câmeras abertas, todo mundo, pessoal, a gente vai tentar fazer uma... Quem puder abrir a câmera, a gente vai tentar fazer uma prática que a gente faz geralmente pessoalmente em duplas, né? Mas aqui não vai ser possível, então vamos ver como é que funciona. Como é que funciona assim no Zoom também, né? Então, encontre uma postura confortável, que vocês possam acomodar o corpo. Uma postura relaxada, confortável.
Então deixa toda essa nossa conversa hoje, tudo que você tem vivenciado nos últimos tempos. Olha para tudo isso e veja que motivação que faz sentido frente a tudo que nós conversamos. Com Tsugeshi, qual que é o desejo do seu coração frente a tudo isso? Quando você se dá conta de todo o sofrimento que você mesmo já vivenciou, você vê todo o sofrimento em volta, todo tipo de sofrimento. Que desejo que brota do seu coração? Então deixa esse desejo permear a sua prática, os seus dias. E vai olhando para esse desejo. Como é que você pode trazer mais sabedoria, mais destemor para esse desejo? Então vai começando essa prática de autocompaixão radical, de soltar as tensões do corpo, relaxar, convidar o corpo para um estado de conforto. Faz 3 respirações mais profundas. Abre todo esse espaço que você tem disponível para respirar. E solta completamente, soltando as tensões, as preocupações, o cansaço. Deixa a respiração voltar para o ritmo natural. Com cada expiração, solta mais um pouquinho as tensões do corpo, as tensões da mente, o esforço que está por trás das distrações, por trás das preocupações. Relaxa esse esforço de querer controlar, modificar, resolver. Solta. E recupera a experiência de espaço da mente, aberto, claro, permeado pela amorosidade, pela compaixão, aquecido pelo desejo mais profundo do seu coração. A gente às vezes pode achar que esse silêncio e esse espaço ele é vazio, mas ele não é vazio. Ele está aquecido pelo amor e pela compaixão. Descansa só por uns instantes nesse lugar. Na sua própria mente. Confortável, conectada com todos que estão fazendo a prática aqui. Conectada com todos esses mestres que têm nos nutrido por tanto tempo.
descansando nesse refúgio interno que está sempre disponível para nós. E agora eu vou convidar vocês para olhar para a tela do seu computador, do seu celular, e olhar para alguém que você não conheça. Possivelmente tem alguém nessa tela com quase 50 pessoas aqui que você não conhece. Algumas pessoas estão com a câmera fechada, mas não faz mal, tem um nome ali. Tem alguém ali. Atrás desse nome, atrás desse quadradinho da nossa tela. E agora, então, olhando para essa pessoa, imagina o universo que tem por trás dessa imagem do rosto dessa pessoa, dessa imagem do nome dessa pessoa. Tem ali um mundo inteiro que essa pessoa habita. E talvez você não saiba nada da vida dessa pessoa. Nada. Só o nome e talvez como é o rosto dessa pessoa. Mas imagina que a história dessa pessoa, independente da forma como ela se desenrolou, ela não deve ser muito diferente da sua, essencialmente. Essa pessoa com certeza desejou muitas coisas na vida. Fez muito esforço para conseguir o que ela desejava. E algumas coisas deram certo, outras não. Ela sofreu, se frustrou, exatamente como você. Essa pessoa certamente perdeu alguém ou alguma coisa importante na vida dela. Perdeu a esperança, perdeu o chão. Exatamente como você. Essa pessoa em muitos momentos se sentiu sozinha, sentiu que não tinha ninguém que entendesse o que ela estava sentindo e sofreu sozinha, sentindo isolada do mundo, perdida. Se debateu por um tempo até por alguma razão encontrar um caminho para seguir. Exatamente como você. Essa pessoa sentiu muita raiva por coisas que ela não conseguia mudar. Passou mal de raiva, deixou de dormir, se frustrou. Exatamente como você. Essa pessoa algumas vezes perdeu o controle, falou que não queria falar, magoou as pessoas mais queridas. Se afundou na culpa. Sofreu dobrado. Exatamente como você. Agora então fecha os olhos e traz de volta a atenção para você, para o seu corpo, para o seu coração. E veja como é que você se sente. Entrando em contato com o sofrimento do outro que é tão parecido com o seu. Só nota, não tenta mudar a experiência, só nota, repara como você está se sentindo.
Agora abre os olhos de novo, olha para essa pessoa outra vez. E agora começa a desejar para essa pessoa exatamente o que ela mesma deseja, ou o que você deseja para você mesmo. Que você seja muito feliz. Que você descubra o tesouro que tem dentro do seu coração, da sua mente. Que você possa desenvolver todos os recursos que você tem para lidar com a vida do jeito que ela vier. As coisas vão dar errado para você em algum momento. Que você possa lidar com isso, com coragem. Que as adversidades tragam o melhor de você, não o pior. Porque você, assim como eu, quer ser feliz. Você, assim como eu, não quer sofrer. Que você possa expressar as qualidades que talvez só você seja capaz, com a sua história, com as suas habilidades, que você possa entregar isso para o mundo inteiro, para quem cruzar o seu caminho. Que você nunca se sinta sozinho. Que você reconheça o amor, que você receba o amor e a compaixão das pessoas à sua volta. Você não perca tempo. Você não desperdice a sua vida correndo atrás de coisas que não tem nada a ver com a felicidade verdadeiramente. Ou remoendo coisas que já passaram. Você não perca o seu tempo precioso. E oferece o que quer que você tenha no coração para essa pessoa. Com as suas próprias palavras. E agora então fecha os olhos de novo e veja como é que você se sente agora. Como é que está o teu corpo, como é que está o teu coração. Agora, se a gente estivesse num encontro presencial, um na frente do outro, a gente agora abriria os olhos, olharia para o parceiro, agradeceria pela prática, abraçaria o parceiro, que é o que acontece sempre, né? Mas a gente pode fazer um abraço coletivo, assim, né? Sentir que está abraçando todo mundo, agradecer pela prática, né? Pela disponibilidade. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Como é que é? Como é que você se sente reconhecendo como é que é o mundo do outro que você não conhece, assim, e entregando todos os seus desejos bons para essa pessoa? Como é que essa pessoa fica depois disso, né? Ninguém vai falar nada, pessoal? Pelo amor, pelo amor! Uma bênção, né? A sensação de não estar sozinha. É. Muito bom. É isso. E, bom dia. Oi, G. G. Oi, quem tá falando? Carmê. Oi, Carmê. Fala, meu amor. Então, eu olhei para Pires, esqueci o nome dela, para Fernanda Pires. Isso, Fernanda. Fernanda Pires. E aí, né,
Ixi, agora você mutou seu microfone aí, Carmen. Carmen, você tá no mudo. Abre seu microfone. Acho que ela congelou. Fernanda, você vai ter que esperar um pouquinho para ver se ela volta. Fala, Rick, enquanto a Carmen tá lá brigando. Eu achei bem interessante fazer assim, porque assim, toda vez que tem esse tipo de atividade, que você fica cara com uma pessoa estranha, tem um momento de estranhamento, né? Uma timidez, você fica envergonhado. Aqui tem uma coisa meio anônima e você fica mais solto para se conectar. Eu achei que foi bem interessante. É engraçado, né? Tem seus ganhos e suas perdas, né? Porque quando a gente tá ao vivo, essa hora depois que termina, a gente fica amigo de infância da pessoa, né? Como disse a Patrícia. A Patrícia teve essa experiência com uma pessoa que era atrapalhada, que a gente vivia se espetando com ela. Aí a pessoa virou outra coisa para ela pro resto da vida. Nunca mais ela conseguiu ter raiva direito dessa pessoa. Então tem essa coisa. Mas também funciona assim, de longe, né? Bonitinho também. Gê. Peraí, só um pouquinho, Tetê. Deixa eu ver se a Carmelina consegue falar. Fala, Carmen. Então, e aí assim, ficou uma curiosidade, né? Se nas perdas que a Fernanda teve, se ela chegou a perder a mãe, se, sei lá, se teve separação amorosa. Mas, assim, enfim, qualquer dor que ela tenha sentido, né, eu acabei depois desejando que ela se libertasse de tudo isso e que ela ficasse muito bem. E eu percebi pelo rosto dela que ela foi modificando durante o exercício, né? Então, eu senti que aconteceu uma grande empatia. Eu nunca vi... nunca vi nem nada, e aí eu procurei usar aquele exercício que você falou, que quando o Dalai Lama olha para a pessoa pela primeira vez, né, que parece um amigo que você não encontra há muito tempo, né? Então, isso foi assim, meu coração foi ficando tão aquecido, assim, foi bem gostoso. É um barato, né? A gente nem precisa saber... Posso falar, Geni, um pouquinho? Antes de tudo, bom dia. Obrigada, Carmen. Você sabe que você captou, né? Eu perdi uma tia muito querida e veio a imagem dela durante a prática. Eu fiquei um pouco triste, eu percebi, mas depois, quando você pediu a primeira vez para fechar os olhos, aí eu já senti uma diferença, eu já estava melhor. Então, Carmen estava conectada comigo. Muito obrigada. Mas isso vai acontecer porque todo mundo perdeu alguma coisa ou alguém já na vida. Não tem muita diferença, assim, né? Essencialmente, a dor é igual, assim, dependendo da forma que ela chega. A gente não precisa ter dúvida disso, né? Sei lá, se alguém ainda não perdeu, ninguém vai perder com certeza. Quer dizer, não tem muita diferença, né? Na verdade, né? Quando a gente olha para o outro. Fala, Tetê. No meu caso, só apareceu você na minha tela. Ah, porque você está com a exibição de orador. Ai, devia ter falado isso, né? Você pode... Bom, você fez comigo, tudo bem, Tetê, muito obrigada. Foi. Eu fiz com você, mas aí eu não via. Esqueci de falar. Para mim tava... Ai, porque você pode... lá em cima na sua tela... Você está no celular, né, Tê? Eu não sei no celular como é que é. Mas tem uma forma lá em cima na tela de você mudar para galeria ou orador. Gallery View ou Speaker View. É que no celular eu não sei como funciona. Mas teria sido melhor. O celular é só andar para o lado. Andar para o lado. A gente só toca pro lado. Tem vários outros. Mas também... Mas também não faz mal, porque... pode ser comigo também, porque não faz muita diferença. É que se a gente se conhece, né? É um pouco mais fácil, né? Mas independente da pessoa, independente do que a gente sentiu, né, ou da história da pessoa, o processo é que importa, né? A gente sentir como a gente se aproxima, né? Por um exercício que parece que só está acontecendo com a gente, assim, a gente está fazendo, só o outro não está. Normalmente quando a gente faz em dupla, um faz, outro fica só
recebendo, aí o outro faz, né? Então é uma dinâmica diferente que não dá pra gente fazer aqui, né? Mas não tem muita diferença. O ponto é o seguinte, na verdade, desse exercício, né? É a gente entender que a gente pode fazer isso em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? A gente pode fazer isso assistindo Jornal Nacional. A gente pode fazer isso quando abria coisa no metrô, na rua, no Facebook. Não importa, né? Porque o que a gente está fazendo é abrir o nosso coração. É isso que a gente está fazendo. Então, oi, fala dele. Quando a gente tenta se conectar com as dores do outro, a gente se conecta com as nossas também. Isso. Aí tu tá falando, né? As dores, as perdas, quem nunca foi esquecido. E a gente fica olhando do outro e buscando as nossas e fazendo essa conexão, né? Uhum. E aquilo vai comovendo. Eu fiz com a Fabiana Garcia. É, isso vai nos tocando. Vai nos tocando, aí tu fica com um desejo de acolher, né? É, mas isso é uma dança bonita, porque a gente pode também, quando a gente entra em contato com a dor do outro, se afundar na nossa, né? Ah, tudo bem que ele sofreu, mas eu sofri demais. E a gente se afunda na nossa dor, né? A gente se desconecta da dor do outro. Mas o convite aqui é de, por meio da dor, que não tem dono, como diz o Shantideva, sofrimento não tem dono. Sofrimento é sofrimento. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão por meio do nosso sofrimento com o sofrimento do outro, isso é mágico. Porque daí a gente não se sente sozinha, a gente sente que está acompanhada, a gente tem a vontade de acolher o outro, porque a gente tem a vontade de se acolher também, né? Fica tudo meio que comum, assim, né? Exatamente. É uma prática linda. Mas é uma prática que não precisa de nada pra gente fazer. A gente pode fazer o tempo todo isso, né? Pode virar uma forma de olhar para o outro, já implantada, como é o Dalai Lama, né? A gente pode fazer isso. Um hábito, né? Um hábito. Uma prática. A gente treina para ter esse hábito, né? A gente olha para o outro já sem estranhamento, já, né? Ah, putz, essa pessoa pode estar querendo mostrar o que ela quiser. Mas eu sei bem como é que é ser humano, né? Dói, e a gente... Acontece isso, acontece aquilo. Eu sei, por mais que ele pareça ser muita coisa, né? Ou ao contrário, uma pessoa que está, sei lá, se afundando com uma autoestima ridiculamente pequena, né? A gente olha e fala, meu filho, você tem o mesmo poder que eu. Vamos aí, levanta essa cabeça aí, porque não vem me enganar que você não pode, porque não é verdade. Pode sim, né? Tem o mesmíssimo potencial, né? De todo mundo, do Dalai Lama, inclusive, né? Então, vamos aí, né? Empodera o outro também. Que é lindo, né? Eu fiz com a Sueli, então uma bênção, né? Poder ter essa prática da compaixão, assim, né? Através do online, né? Que lindo. É barato, né? Então, pessoal, se funciona online, funciona de qualquer jeito, né? Porque vamos combinar. A gente pode achar que só olhando bem na cara do outro, né? Ou abraçando a pessoa depois. Nem precisa. Então, é uma prova de que a prática funciona de qualquer jeito, né? Muito bom. Que bom, amores. Então tá bom, então vamos... Hã? Só tu para começar o dia desse jeito com a gente. Não comecei o dia, eu passei a noite, na verdade. Teve ontem à noite, tudo a coisa vai indo. Não que eu fiquei a noite inteira pensando, de jeito nenhum. Mas a gente conversou, né, disso, né? A gente vai fazendo o que vai surgindo pra gente nas práticas, né? Nos ensinamentos. Então, meio natural, assim. Vocês toparam, então a gente vai, né? A hora que vocês deixarem de topar, a gente para. A gente faz uma coisa mais direita. Mais séria, como diz o Dona Santa, né? Então tá, amorzinhos, vamos encerrar então? Vamos fechar os olhos um segundo, assim, só pra gente encerrar direito. Então agora a gente lança uma corda lá pro futuro. E a gente coloca essa aspiração de não se perder do que quer que a gente tenha percebido, compreendido nesse momento. A gente pega essa continha pequena aqui, dessa prática, do que aconteceu nessa prática.
coloca ela num fio para a gente nunca mais perder. E claro que a gente quer que isso que floresce dentro da gente, que isso que a gente compreende, é claro que a gente quer oferecer para o outro. Então, que qualquer compreensão que a gente tenha tido se traduza em benefício para as pessoas e para os seres que a gente encontrar. Então tá, amorzinhos. Eu vou então postar lá no nosso grupo o link do Zoom para vocês, quem não assistiu o Gestipend, assistir. O nome do filme que eu sugeri para vocês verem. E a Márcia e o Ricardo, por favor, não deem spoiler no nosso grupo do fim de semana, por favor. Porque a gente vai falar deles no curso. E o que mais? Talvez o link para os retiros do Alan Wallace também, que são uma preciosidade para quem quiser participar. Certo, chuchus? Então, beijo, abraços apertados virtuais para todo mundo. Beijo, querida. Beijo a todos. Obrigada. Que bom. Obrigada, Diane. Obrigada. Beijo, obrigada, querida. Mais tarde. Bom dia a todos. Obrigada, querida. Bom dia a todos. Bom dia. Saúde. Saúde. Vamos fechar um, dois e... Beijo.